Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sabrina Alves e sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Bora bater aquele papinho gostoso da gente, passar um tempinho aqui fazendo algumas reflexões. Eu vou ler um pouquinho para vocês, mas também vou contar minha experiência, principalmente na questão da solidão e solitude. A solidão que pode ter dois lados, você se sentir só, mesmo estando rodeada de pessoas, cercada de pessoas com quem você convive constantemente, e mesmo assim se sentir só, ou como se ver só de fato e talvez até perder a sua própria companhia. Enfim, vou trazer aqui para vocês algumas comparações entre solidão e solitude, o significado dessa palavra. Trago a minha experiência, que é principalmente essa de ser uma estrangeira, de sair do Brasil, de começar uma nova vida em um outro país, ou talvez viajando entre outros países, e quais os sentimentos que geram isso, né? Então, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações, quase não sai. E se acaso você ainda não for inscrito e quiser, te convido a assistir esse vídeo e chegando no fim desse vídeo você decide se você quer continuar vendo conteúdos meus ou simplesmente deixe seu like, que já é de grandíssima ajuda, mesmo que você não queira se inscrever, tudo bem? Vamos lá começar então? Eu vou começar lendo. Esse é meu celular velhinho, meu guerreiro. E vou começar fazendo o comparativo e trazendo a definição do que é solidão e solitude. Eu pedi ajuda para o DeepSeek, que é uma inteligência artificial. Eu gosto muito de usar ela. E acabo utilizando ela para fazer um resumo maior de algo que eu já li, algo que eu já encontrei e me informei e gostaria de compartilhar, tá bom? Então vamos lá. A solidão. O significado da solidão é o estado emocional negativo de angústia ou tristeza causado pela falta de conexão ou companhia desejada. A característica da solidão. Ela é involuntária, indesejada. A pessoa se sente isolada, mesmo que cercada por outros, e há um sentimento de vazio. A conotação é majoritariamente negativa, a conotação da solidão, né? Aí vamos para a solitude. O significado de solitude: estado de estar sozinho consigo mesmo de forma voluntária e prazerosa. A característica da solitude é uma escolha, é um momento de introspecção, de autorreflexão, descanso ou criatividade sem se sentir só. Ela tem uma conotação majoritariamente positiva, a solitude. Um comparativo rápido que a gente pode fazer é segundo aspecto e a solidão, né? Não ficou aqui. Enfim, o comparativo que a gente pode fazer é essa. Em uma, você está só e você consegue conviver bem com o fato de estar só, com as suas ideias, com o seu tempo, com as suas prioridades e necessidades, que é a solitude. E a solidão já é um caso de você se sentir solitário, mesmo que você tenha uma rede enorme de amigos, colegas de trabalho, muitos familiares, vizinhos com quem você se dá bem, e ainda assim você se sentir só. Eu não sei o que aconteceu, acho que esse microfone aqui apagou. Eu vou trocar. E
esse lado, a gente finaliza aqui. A solidão dói, a solitude cura. A primeira é sobre a dor de estar sozinho, a segunda sobre o prazer de estar consigo mesmo. Esse então foi a introdução, essa foi a introdução do nosso tema de hoje. No Brasil, enquanto eu estive no Brasil, eu tinha muitos amigos, colegas, enfim, pessoas com quem eu convivia constantemente. E mas como eu não era muito compreendida, como eu não expressava tanto as minhas necessidades, as minhas vulnerabilidades eram para pouquíssimas pessoas. Então, mesmo assim, quando eu expressava, ainda era incompreendida. Era muito incompreendida. E isso me fazia me sentir muito solitária. Um sentimento de solidão completo. Mesmo tendo aquele montão de gente em que eu podia ir nas casas, em que eu podia conversar, em que me tinham ali como confidentes. Mas eu me sentia sozinha. Talvez porque o meu conhecimento de pessoas como eu era muito pequeno naquele tempo. Isso eu tô falando ali pra minha infância, adolescência. E eu me senti incompreendida, bastante solitária e incompreendida. Então, quando eu cheguei na minha adolescência, que veio o início da minha transição, que eu saí de casa, eu comecei a conhecer outras meninas como eu. Não só as do bairro ali que estavam no início de transição como eu, tô falando de experiência. E aí eu fui pra rua, foi onde eu conheci mais as meninas. Comecei no Cachoeirinho, eu lembro até hoje a Carol, né, belíssima, me deu vários conselhos, Thelma, Angélica, as meninas da Rua da Balsa, que a gente se encontrou no Montanha Danças. E aí eu passei a ter uma maior identificação e comecei a criar mais vínculos, criando mais novos vínculos. Aí já não era a questão da incompreensão do meu ser. Aí já começaram a aparecer as incompatibilidades de ideia ou de jeito de ser, de modo de ver a vida, ou até mesmo o modo de agir em certas situações em que eu não me via tão de acordo. E isso me causava uma certa sensação de estar só, de não ter pessoas que pensam como eu, que agem como eu. Enfim, até mesmo as amigas mais próximas, a gente tinha muitas diferenças. E, ou seja, eu ainda me sentia solitária. Então eu vim pra cá, mas eu me sentia solitária, mas eu tô falando isso internamente, dentro de mim, e olhando com a visão que eu tenho hoje. Naquele tempo eu achava o máximo estabelecer essas novas conexões, e que eram pessoas diferentes e não sei o quê. Eu achava maravilhoso. Pra mim tava tudo certo. Tava rodeada de amigos, se bem que a maioria eu nem carrego até hoje. Mas era muita gente que eu conhecia. E aí eu vim pra cá, pra Europa. Quando eu cheguei, eu só conhecia uma das meninas da casa onde eu fiquei, lá em Barcelona. E mesmo assim eu conheci ela muito pouco. E tem uma mosquinha aqui dando oi pra gente. E eu tô seguindo ela. E enfim, deixa eu voltar pro assunto. Que eu até me perdi com essa mosca. Aí eu tava me sentindo muito sozinha lá, porque as outras meninas não falavam comigo. Eu cheguei, eu tinha recém feito 20 anos, ou eu estava, eu recém tinha feito 20 anos. Eu não tava com 19, foi com 20. E eu era a mais nova da casa. A outra que era a mais nova da casa se tornou muito minha amiga até hoje, que foi através dela que eu consegui voltar pra cá, porque ela me ajudou, ela trincou muito comigo. E a gente não se dava muito bem.
porque, enfim, talvez ela se sentia ameaçada por eu ser a mais nova. Não sei o que acontecia, mas a gente tinha rusgas, elas me provocavam um pouquinho. E aí, um belo dia, eu não conseguia dormir, porque eu dormia na sala e elas chegaram de festa do Put Club, né, do Dalila. E, e aí eu peguei e tretei com elas, falei, eu acho incrível que eu durmo aqui na sala e eu não tenho direito à minha privacidade. Porque, enfim, vocês têm o quarto de vocês, vocês podiam ficar lá no quarto de vocês. Eu só tenho esse sofá pra dormir. Sofá com um buraco no meio. E através disso, depois elas falaram, ah, então não vou sair, eu vou ficar aqui. Fizeram afrontosa. Eu também fiquei lá afrontando, olhando e tal. E elas gostaram do afronte e a gente começou a criar um pouco mais de vínculo. Aí eu passei a não me sentir tão sozinha. Através dela, da Fabiana e da Andrea, eu acabei conhecendo outras meninas, que foi quando a Fabiana e a Andrea me levaram lá no Dalila. E aí conheci as meninas que trabalhavam lá. Trabalhavam sempre 6 de plaça e tinha mais 4 ou 6 de horário. Faziam horas, cumpriam horas, como eu, né? Eu cheguei lá primeiramente cumprindo horário. Mas sempre vinham, parecia um ponto de encontro. As meninas que já tinham trabalhado ali, ou que estavam de plaça pela cidade, ou que viviam ali muito perto, sempre estavam visitando e se encontrando com as outras meninas. Então, aquele Push Club era um ponto de encontro, de sociabilização das meninas trans. E tinha boy também, as gatas iam lá pelos boys, os encarregados maravilhosos que tratavam a gente bem. E, e era divertido. Esse microfone também apagou, então não faço ideia de se tá gravando. Eu vou ter que dar uma parada. Ahn, Aí a gente se encontrava e batia aquele papo, e dali já ia visitar a casa de alguém. Então eu passei a começar a criar vínculos, a estabelecer novas conexões. E aí foi me despertando novamente aquele sentimento de comunidade que eu tinha lá no meu bairro. Porque mesmo que fosse um local hostil, tinham outras pessoas que eram ótimas, maravilhosas e que me tratavam super bem. E eu sentia falta disso, de estar rodeada dessas pessoas. E talvez pelo costume de tantos anos, até dos que me tratavam mal e que me faziam mal, eu de alguma forma me lembrava e sentia saudade, alguma coisa assim. Síndrome de Estocolmo. E, e aí eu, eu fui despertando esse sentimento de pertencimento a uma comunidade. Por mais que a gente tinha muitas brigas, muitas tretas, tinham umas querendo se sentir mais do que as outras, outras que consideravam rivais a outras sem nenhum motivo aparente. E mesmo assim eu gostava de ter esse contato com as pessoas. Eu gostava. A verdade é que eu gostava de ter esse contato com as pessoas. Mas também me trazia muitos problemas, muitos problemas. Porque começa a fofoca, diz que me disse, é uma que te contou aqui uma coisa e te pediu confidencialidade, mas que ela falou para outras pessoas, e aí explodiu e ela joga a culpa em você, porque você foi a primeira. Enfim, coisas que acontecem quando a gente tem contato com muita gente, quando a gente sociabiliza com muita gente, né? Depois de despertado esse sentimento de pertencimento, de comunidade, eu fiquei morando ali por um ano em Barcelona. Mesmo assim, eu não tinha tantas conexões, tantos amigos na cidade, tantas amigas. E, e muito menos com pessoas nativas, com espanhóis, com europeus. Europeus só quem estivesse no meio do PG mesmo, ou algum cliente. Mas pessoas de fora, ali em Barcelona, foi muito difícil de fazer amizade com pessoas nativas que fossem fora do meio.
Até mesmo nos comércios e tal, as pessoas eram mais arredias, te exigiam que falasse catalã. Então não tinha tanta essa proximidade, não me sentia pertencente nem bem-vinda. Minha experiência. Não digo que é assim para todo mundo. E aí eu saí de Barcelona. Não, eu comecei a fazer as viagens, comecei a conhecer mais pessoas, estabelecer novas conexões e a gente sempre estabelecia ali uma amizade, já ia pro MSN, pro Orkut, enfim, redes sociais. E mantinha o contato. Quando eu acho que o período em que eu mais tive um sentido assim de comunidade mesmo, de vizinhança e tal, foi em Valência, sem dúvida, porque minha amigona Larissa estava lá e através dela conheci muitas outras pessoas. Ai, claro, a Fabiola também, a Daniela, duas meninas com quem eu morei na Rois de Coreia, ali perto da nova estação de trem. E todo mundo vivia muito próximo. A Bruna maravilhosa, a Bruna Butterfly. Enfim, a gente se conhecia, estabelecia muitas conexões e a gente ia na casa de uma jantar, na casa da outra almoçar, ou saía de festas juntas e finalizava na casa de alguma, ou a gente saía de praça juntas. Era muito legal, era muito legal. E aí eu mudei de casa e tinha a Vitória, que morava em cima, é, o Diego, enfim, era muita gente legal. Então eu tinha dois vizinhos em cima do meu apartamento brasileiros, e uma trans e um menino gay. E, e meus amigos estavam todos por ali, pelo mesmo bairro. Pelo mesmo bairro, exatamente o mesmo bairro. Então eu tinha a mesma sensação que eu tinha de estar lá atrás, lá no meu bairrinho do Limão, lá em São Paulo, no bairro do Limão. Então era muito gostoso para mim esses vínculos que eu estava fazendo. Mas claro, como todo lugar onde se tem muitas pessoas diferentes, acaba surgindo alguns burburinhos, então surgiam alguns maus entendidos, algumas coisas, e a gente procurava resolver, e às vezes a gente resolvia terminando tudo, né? Terminando inclusive a amizade, ou se distanciando, encerrando ciclos, enfim, como todo mundo faz, né? E não entendo esses microfones. E aí, eu fui pro Brasil. Eu voltei pro Brasil, porque eu tava vivendo nesse ambiente onde tinha muitos amigos. Eu cheguei no Brasil, eu voltei a estar cercada das pessoas que eu conhecia antes. Só que tudo tinha mudado. Exatamente tudo tinha mudado. Porque as pessoas tinham crescido, as pessoas tinham amadurecido, tinham vivido outras experiências e tudo estava diferente. Aquela lembrança nostálgica que eu tive já tinha mudado. Então eu passei a me sentir sozinha, mesmo cercada, porque eu não estava perto daquelas pessoas com quem eu já tinha me adaptado, né? Voltei a rever algumas pessoas e algumas tinham mudado tanto que tinham se tornado impossível manter o contato. E, e aí eu passei a me sentir sozinha, rodeada de pessoas. Coisa que eu não me sentia lá em Valência. E digo isso principalmente pelos vínculos sanguíneos também. Eu lembro que eu ainda cobrei, assim, dos meus familiares, porque eu tava lá pelo centro tipo, ninguém vinha me visitar e tal, só eu tinha que ir até eles. E eu falava, meu, como assim? Me fizeram tanta questão de que eu voltasse pra cá e agora que eu volto, todo mundo se distancia, continua me deixando sozinha. Então ali foi bastante chocante.
e ainda aconteceram as outras situações ruins, então eu fui me sentindo cada vez mais sozinha, estando rodeada de pessoas, indo para alguns eventos familiares só para encher linguiça, sabe? Para marcar presença. E estando completamente infeliz e insatisfeita porque não era onde eu queria estar, não queria estar tendo que rever algumas pessoas. Mas acabava me sentindo em obrigação, né? Já que eu tinha voltado e fazia anos que eu não as revia. Ainda mais quando se vinha pedidos das bases familiares, né? Se é que vocês me entendem. Que exigem muito nossa presença em certos eventos, por mais que a gente não goste ou não se dê bem com aquela pessoa, com aquele familiar, né? Independente da nossa dor, independente dos nossos traumas, independente do nosso sentimento em relação a essa pessoa, o que essa pessoa nos desperta. E só que eu continuava conhecendo pessoas, continuava com algumas muitas conexões e permanecia esse sentimento. Eu quero continuar, eu vou encurtar aqui um pouco, porque os seguintes anos foram da mesma forma. Voltei pra cá, conheci muitas outras pessoas, mas me sentia sozinha. Voltava pra lá e me sentia sozinha. E assim foi. Quando eu comecei minhas sessões de terapia, eu lembro que eu reclamava muito disso, porque aqui nessa cidade eu tô aqui há 6 anos e eu não estabeleci novas conexões. Eu não tenho amigos além do meu companheiro de apartamento, que vamos considerar já que é um colega de apartamento e não um amigo, visto que não fazemos coisas de amigos. E apesar da nossa boa convivência. E isso me incomodava muito, porque eu queria ir no cinema, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não queria estar só, eu não queria ir só, porque eu estava acostumada a estar rodeada de pessoas. Essa era a questão. O costume de estar rodeada de pessoas. E eu senti durante muitos anos essa solidão. Estando cercada de pessoas, eu senti muito, 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 muito. E eu não vou te dizer que eu me adaptei e vim notar a importância da minha solitude, que é diferente, que é a estar só por escolha, por sentir-se melhor quando está só. Eu só vim ter isso recentemente. Aliás, eu venho tendo já faz mais ou menos um ano, porém eu ainda coloquei expectativas em algumas questões e como essas expectativas não foram alcançadas, eu acabei me desilusionando e tal. Mas eu estava tendo o desejo enfim, sociabilizar, de ser menos introspectiva. Porque eu sou introspectiva, eu não sou antissocial, eu sou introspectiva. E eu tive esse desejo de sair dessa bolinha, dessa redoma de segura de estar só. E eu depositava isso em cima de outras pessoas. E muitas vezes pessoas que só acabavam me usando de alguma forma ou prometendo coisas pra mim que nunca chegaram a ser cumpridas. E eu aceitando porque eu acreditava de que dali me sairia uma companhia para fazer alguma coisa. Mesmo que custasse meu corpo, por exemplo. Se é que vocês entendem. Isso na questão de homens. E eu só me lasquei. Amiga, eu só me lasquei. Me lasquei, me lasquei, me lasquei. Em todas as vezes em que eu tentei estabelecer essa conexão, eu acabava saindo uma vez com a pessoa e depois não mais. Porque depois ele só queria ficar aqui no meu quarto ou me levar para um motel diretamente. E estabelecer conexões com outras pessoas é muito difícil aqui, com os nativos. Eu posso estabelecer alguma conexão com alguém dos comércios, porque eles estão ali para fazer atendimento às pessoas, eles não nos tratam, eles são educados, mas eu tenho consciência de que é educação. Eu não sou amiga daquela pessoa.
Até mesmo porque eu também já atendi muitos clientes e atendo clientes, né? Eu sempre procuro deixar claro para eles de que não confundam as coisas. O atendimento é uma coisa e é pontual. Depois que acabou aquele período, não sou sua amiga e não vou estar pendente de ti sempre. Muito menos de fazer caridade. E, e aí eu senti até meses atrás, depois da última, que foi um convite para ir em um lugar. E aí esse convite furou, que a pessoa decidiu ir viajar com outra pessoa para outro lugar. E aí eu fiquei muito revoltada da vida, porque mais uma vez eu tinha posto expectativa em fazer algo em companhia. Isso foi em abril, maio, algo assim. E depois dessa eu fiquei bem, tive meu lutinho ali de 2 dias, fiquei um pouco de luto, na dor, né, de ter confiado mais uma vez em um convite. Mas, sinceramente, eu não sinto falta. Eu acho que eu penso muito nisso porque eu vejo todas as pessoas tendo conexões. Eu saio na rua, eu vejo casal de namorados ou grupos de amigos, um senhor e uma senhora, dois senhores, duas senhoras, pessoas acompanhadas. E, e na verdade eu não preciso. E eu também não preciso estar indo até o cinema, não preciso estar indo até o shopping. Eu não preciso estar indo para um parque todo dia. Eu posso fazer isso quando me dá vontade. Se me dá vontade poucas vezes por ano, eu acho que tá tudo bem também. Se eu quiser passar mais tempo em casa, eu acho que tá bem. Porque eu não fico em casa pensando em besteira, eu fico aqui em casa pensando em meios de que eu possa mudar meu entorno, mudar minha situação atual, alcançar meus objetivos, fazer conteúdo para vocês. Tenho outros conteúdos também aos quais me dedico. E, e ao que foge da minha mão, não adianta eu sair de casa para tentar resolver, que não vou resolver agora, já que me faltam alguns requisitos. E sair de casa para passar tempo fora de casa, talvez eu perca algum cliente que queira vir, sabe? Então eu sempre tenho que estar por perto, eu sempre tenho que voltar em seguida. Porque eles não esperam, meu amor. Eles não esperam. Às vezes eles ligam faltando 10 minutos, às vezes eles ligam faltando 5 minutos para chegar, e às vezes eles só tocam o timbre. Só tocam o telefone do edifício, o interfone. E eu vou tomar uma água, hidratem-se. Então não sinto tanta necessidade de sair. E quando eu deixo pra sair, eu gosto de sair pra caminhar e tal, eu procuro fazer em horas em que eu não vou atender. Tipo, antes das 9 da manhã ou depois da meia-noite. Porque eu termino sempre de trabalhar 1 da manhã, então eu já descarto 1 hora antes, né? Quando eu quero sair pra caminhar. E assim eu não perco nenhuma oportunidade se acaso eu tiver. E... Mas eu tava fazendo um balanço, eu gosto muito de estar sozinha. De estar aqui no meu quarto, por que não? De estar em casa, de ir lá na cozinha fazer alguma coisa ou comer alguma coisa que eu tenho aqui em casa. Quando eu saio, mesmo pra ir numa consulta, mesmo que pra qualquer coisa que eu vá fazer, eu acabo comendo em casa sempre, tomando meu café em casa, eu não tenho costume de ir numa cafeteria, sabe? Não, eu acho que se eu tenho as coisas em casa, eu posso fazer em casa. Eu não sou muito fã de muito barulho, de estar no lugar e tá todo mundo conversando e ali tudo aquilo parece que eu tô absorvendo. E pode ser coisas referentes a algum transtorno, não sei, pode ser. Não gosto de muito barulho, me tiro foco, eu me sinto incômoda e não gosto de atrair olhares também. Se eu vou num lugar e as pessoas
ficam me encarando, eu já faço questão de sair. E acontece bastante. Então talvez eu me sinta mais segura, mais à vontade quando eu tô aqui em casa. Mas eu me sinto bem. Porque quando eu tô em casa, eu tô procurando algum artigo, eu tô vendo algum podcast, algum debate, eu tô fazendo uma leitura. Agora com o YouTube eu tô procurando um conteúdo que eu possa fazer. Ou seja, eu ocupo muito meu tempo. E antes, quando eu tinha um círculo muito grande de amigos, era muita confusão. E coisas que não tinham a ver comigo. Eu tinha que me preocupar com problemas que eram dos outros. E as pessoas queriam que eu desse soluções ou conselhos, alguma coisa assim, sabe? E às vezes a gente não quer fazer isso, a gente não se sente apto, a gente simplesmente quer deixar a pessoa ser livre e que ela tenha a própria escolha e decisão para solucionar a, o problema, a situação, a questão dela. E, e confesso, eu passei muitos anos entre Brasil e Europa sem saber desfrutar da minha companhia. Sem saber desfrutar da minha companhia. Eu lembro quando eu fui no cinema, a única vez que eu fui sozinha, eu cheguei na sala e não tinha ninguém. O cinema inteiro tava pra mim. Ninguém. Ou seja, eu saí sozinha pra um lugar onde eu achava que tinha pessoas e eu não ia me sentir tão sozinha e eu me senti mais sozinha ainda. Porém, eu estava à vontade. Completamente à vontade na sala de cinema. Só eu. E eu achei muito legal. Só que eu não voltei a fazer. Não voltei a fazer. Sair de festa, não saio mais de festa porque eu não bebo álcool. E eu adoro minha caminha, passou da 1 da manhã, eu quero dormir, quero descansar, menos que esteja fazendo calor ou que esteja com calor em algumas partes. E mas eu gosto muito de estar sozinha. Eu gosto muito da minha tranquilidade, eu gosto muito de gastar minha energia no que eu quero me propor a gastar minha energia e da maneira que eu quiser gastar minha energia. Eu não gosto que as pessoas virem pra mim e falam: Sabrina, você precisa fazer isso, Sabrina, você precisa fazer aquilo. Eu me conheço, eu sei meu ritmo, eu sei como eu funciono e eu sou funcional. Por mais que algumas pessoas achem que eu não seja tão funcional, eu sou funcional. Pra mim. Eu não tenho que ser pra você. Eu tenho que ser pra mim. E o mesmo eu espero de vocês. Que vocês também pensem que vocês têm que ser funcionais pra vocês. Se um dia você não quer fazer nada, não faça. Se um dia você quer sociabilizar e fazer tudo, e de festa, depois sair de after, e depois do after ir pra uma pool party, vai e faça. Mas desde que seja a sua vontade. Não se force, porque o, a nossa cultura nos ensina de que precisamos é, ter contato com outras pessoas, sociabilizar demais, sermos pessoas que têm muitos amigos. E eu acho que isso é uma grande falácia. Acho que amigos a gente precisa ter os necessários. Eu acho que a gente precisa sim sociabilizar bastante, sair de festa, enfim, se a gente tem vontade, quando a gente tem vontade. Tem gente que tem vontade todos os dias, tem gente que não tem vontade nenhuma. E eu acho que tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Tudo bem. Porque eu me lembro que quantas vezes eu tava numa festa, alguma coisa, rodeada de pessoas, e mesmo assim eu tava me sentindo sozinha. Completamente sozinha. E diferente de hoje em dia, que quando eu tô sozinha, eu não me sinto tão sozinha, porque eu tenho, enfim, tenho o YouTube para poder assistir quem eu quiser, a televisão, ou eu posso sair na rua, de repente, puxar um papo com qualquer pessoa que depois eu não vou ter que passar ali horas com ela falando sobre um montão de coisas, vai ser um tema específico, depois passo, beijo, tchau. E é isso.
como eu falei num vídeo anterior, eu sou uma amizade de manutenção baixa. E essa questão de ser de manutenção baixa, provavelmente seja disso, porque eu já fui uma pessoa super atenta, super ativa com os meus amigos, mas eu me sentia só, me sentia completamente só. E hoje em dia, como eu convivo bem com a minha solitude, porque eu não me sinto mais solitária, eu tô de boa. Eu tô de boa. Eu lembro que eu discuti com umas quantas pessoas, ai, porque você não me escreve, porque você não pergunta pra saber como é que eu tô, porque faz muito tempo, e eu não deveria ter feito isso. Não deveria ter feito isso. O que eu deveria ter feito era ter procurado o tratamento e aprender a lidar comigo. Comigo. Porque hoje em dia eu posso te falar que não existe. E olha que às vezes eu dou a louca, vou pra um lugar, vou pra outro. E aí eu vejo que eu me meto em cada enrascada e eu falo, olha aí, pra você ter saído da sua bolinha. Você se sente bem consigo mesma, Sabrina. Parece doideira a gente falando de nós como terceira pessoa. Eu falando pra mim mesma. Pra que eu fui sair de casa? Pra que eu me sujeitei a isso? Sendo que eu estava tão tranquila, tão na boa, tão relaxada. Ou de eu sair e pensar, ai, mas eu podia estar em casa fazendo isso. E acabar não desfrutando, sabe? Como eu esperava. Mas isso a gente só vai aprender com o tempo e com o autoconhecimento. Eu tô fazendo muita ação de terapia, além de procurar melhorar como pessoa, estou procurando muitíssimo me entender, me compreender, me abraçar, me acolher, mesmo que muitas vezes eu fale comigo mesma. Mas eu tô procurando tratar a mim como eu sempre tratei os demais. Porque eu acredito que eu pequei muito comigo. Não tanto com os demais, porque eu tenho um cuidado muito maior com o próximo do que comigo mesma. Sabia? Isso não é legal. Se você é como eu, aprenda, isso não é legal. A gente precisa se tratar igual a como a gente trata os demais, ou até melhor. Somos umas grandíssimas gostosas, como diz a Mandy Candy. Bom, gente, eu falei demais. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Eu quero terminar fazendo uma citação, né, a respeito de algumas escritas do Carl Jung, o pai da psicologia. E ele nos expõe aqui o poder de ficar sozinho. Todo mundo já deve ter medo de ficar sozinho, né? Não, volta. Todo mundo já teve medo de ficar sozinho, né? Mas e se eu te disser que, na visão do psicólogo lendário Carl Jung, ficar sozinho não é castigo, é superpoder. Hoje eu vou resumir para vocês a perspectiva dele sobre a solidão de qualidade, a que nos transforma para melhor. Desenvolvimento. Os pontos principais. Solidão versus solidão. Jung faz uma diferença enorme entre se sentir solitário, aquela bad de se sentir isolado, desconectado dos outros. Isso é uma carência. Viver a solitude é uma escolha, é você buscar ficar consigo mesmo de propósito, para se recarregar e se entender. O encontro com você mesmo. Jung falava que a gente vive num ritmo maluco, cercado de opiniões alheias. A solidão é o único lugar onde você desliga o ruído externo e finalmente escuta a sua própria voz interior. É hora de se conhecer de verdade, criatividade e autenticidade. Longe de ser perda de tempo, ficar sozinho é o momento em que sua criatividade fervilha e você consegue conectar as ideias
é quando você para de agir para os outros e descobre o que você realmente quer e quem você é. Agora vem uma conclusão aqui aconselhadora, espero que vocês tenham entendido essa partezinha. É só um breve resumo de alguns estudos do Carl Jung. Carl Jung. E trago agora a conclusão aconselhadora para vocês. O meu conselho para vocês é não foge de ficar sozinho. Não mesmo. Não fuja de ficar sozinho. A proposta do Jung é que a gente pare de ver a solitude como algo negativo e comece a encarar como um investimento em nós mesmos. É um date com você, meu amor. Um date, o mais gostoso da sua vida. Da próxima vez que você tiver um tempo sozinho, em vez de já pegar o celular para preencher o vazio, experimenta só ficar consigo mesmo. Pergunta: como eu estou? Pode ser assustador no começo, mas é um passo gigante para se tornar uma pessoa mais centrada, criativa e, acima de tudo, autêntica. Bom, gente, essa prática de solidão, solitude, eu acho que é muito importante pra gente. Eu tenho mais um trechinho aqui que eu quero finalizar. O que é que vocês acharam disso? É um tema incrível, né? Lembrar que a solidão é uma dor que pede conexão com os outros ou consigo mesmo. E a solitude é a conexão que a gente encontra dentro de si. Ficou claro? Eu vou voltar. Lembrem que a solidão é uma dor que pede conexão com os outros ou consigo mesmo. E a solitude é a conexão que a gente encontra dentro de si. Agora sim eu finalizo de vez com mais uma frase que eu vou ler aqui. E aí, você já pratica essa solitude ou ainda tem medo dela? Conta aqui nos comentários. Isso gera mais engajamento. Foi o que me disse o Deep Psique. Ai, gente, eu adorei bater essa conversinha com vocês. Eu espero que tenha ficado compreensível e, e que tenha sido leve para vocês, que tenha sido algo coerente. Eu não faço ideia, porque eu falo demais, eu começo a falar e depois eu tenho que reassistir para poder saber o que rolou, mas eu acredito que ficou bom. Eu tenho a sensação de dever cumprido. Preparei essa pauta, demorei um pouquinho para trazer ela, porque eu não estava me sentindo tão preparada para trazer essa informação, mas com o respaldo dos estudos de Carl Jung, eu acredito de que vale a pena. E que vocês conheçam também o trabalho dele, procurem coisas a respeito de Carl Jung, para vocês que se sentem solitárias, para vocês que se sentem perdidas, que querem se encontrar, para você que não gosta de sair de casa e gostaria de entender o porquê você gosta de ficar tanto na sua casa. Carl Jung tem, eu não vou dizer que respostas, mas ele tem reflexões para que você possa decidir se é benéfico ou se é maléfico para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu peço novamente o seu like, a sua inscrição se você considerou esse conteúdo importante, legal ou informativo. Compartilhe com quem vocês acharem necessário. E me respondam aí nos comentários, viu? Se vocês se sentem mais solitários ou se vocês vivem em solitude e gostam da solitude de vocês, se vocês gostam de estar em muitas pessoas, em ambientes cheios e cultivar muitos amigos, ter muitas conexões, ou se vocês são como eu, que gostam de ter a sua paz, a sua tranquilidade, suas ideias no lugar, não estar gastando sua energia em coisas que não cabem a ti resolver. Coisas que são para outros, ou situações que não são para você. E
você acaba estando por consequência, por precisar estar em companhia. É isso. Um beijinho pra vocês e até o próximo. Sabrina, silicone, saline, poison, inject to me, baby, I'm a free bitch. I'm a free bitch.